Bom dia, é um prazer mais uma vez a participar do PapMan. Estamos começando esse verão chuvoso aqui, né? E com a esperança que a pandemia de fato vá embora, né? E que a gente possa se encontrar presencialmente da próxima vez, tá certo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma apresentação intercalando com a amostra de dois materiais didáticos que eu construí que eu queria compartilhar com vocês. O meu objetivo é assim que a gente transforme a matemática do ensino médio numa coisa bastante viva e bastante significativa para o aluno, tá? Os dois objetos que eu vou mostrar são essas caixinhas aqui, tá certo? As caixinhas aqui com certas lâmpadas, né? Esta aqui e esta aqui, que vão fazer parte, então, do acervo e esses materiais podem ser construídos pelo aluno com materiais muito baratos nas escolas. E tem uma boa matemática por trás disso, bastante curiosa, que faz interseção entre diferentes áreas da matemática, principalmente com uma área um pouco mais distante, que é a área de línguas, né, com a linguística. A gente vai tentar juntar essas duas áreas aqui. Existem teorias matemáticas que ajudam o estudo de teorias linguísticas, tá certo? Ok? Então, eu vou colocar em modo de apresentação e eu vou seguir aqui um PowerPoint, de vez em quando eu saio dele, faço uma demonstração, a gente faz alguma mágica, alguma coisa assim, que a gente pode depois utilizar no ensino médio, tá certo? Ok? Então, vamos começar aqui, apresentar agora, tela inteira, compartilhar. Vamos lá. Então, a apresentação minha é baseada, o título da palestra, né? É este aqui. No começo, Matemática e Comunicação com Extraterrestres, tá certo? Esta minha palestra tem um objetivo, assim, de incitar jovens, né, pré-adolescentes e adolescentes a gostarem de matemática com viés, assim, meio de ficção científica, meio de contar uma história que, em geral, os livros didáticos não contam. Principalmente agora que o ensino médio vai passar por uma transformação, está passando, né? Uma transformação bastante grande, né? Fazer essas conexões entre diferentes áreas do conhecimento. Em particular aqui, eu vou trabalhar com computação, matemática e linguística. Isso faz com que os alunos talvez tenham um interesse grande em seguir a carreira científica, tá certo? Bom, aqui está a minha apresentação. Sou um professor da Universidade Federal de São Carlos, há quase 40 anos trabalho na Universidade Federal, né? E me envolvo sempre com projetos ligados com o ensino, tá? Para começar a nossa apresentação, eu vou já no foco principal do assunto, que é resolver ou tentar responder um principal problema do professor de matemática. Que problema é esse, né? É uma pergunta que eu fiz no PapMan passado, que é essa aqui. O que fazer para que os alunos tenham interesse em estudar matemática? Né? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque cada um tem os seus interesses próprios e a matemática está em tantos lugares diferentes que você tem que focar em alguma coisa que provoque o interesse de um adolescente, né, em estudar matemática. Uma das maneiras, por exemplo, é estudar matemática e música, matemática e tecnologia, né? Então, eu estou aqui com vontade de fazer com vocês uma interseção aqui entre matemática e computação, computabilidade, mas sem usar conhecimentos de eletrônica profundos, nada disso, nem de programação profunda. A gente vai usar a matemática do ensino médio mesmo, tá? Certo? Essa palestra, então, ela está relacionada com a anterior, de julho do ano passado, do PapMan, que se intitulava Máquinas e Brinquedos que Ensinam Lógica. É uma continuidade natural, os assuntos estão bem relacionados, tá certo? Tá. Para começar, aqui eu vou colocar a visão de um aluno aqui, né, do Charlie Brown, aqui com a amiguinha dele, dizendo assim para o Woodstock, o passarinho ali: você é sortudo, meu amigo, não tem que estudar matemática. Não precisa saber racionalizar o denominador e fazer outras coisas malucas. Somente seres inteligentíssimos de outros planetas conseguem fazer isso. A carinha do passarinho. E ele consegue. Ele consegue. O só que consegue fazer a conta direitinho, tá certo? Racionalizar o denominador. Então, para sair desta coisa assim, mostrar muito técnica da matemática e mostrar conexão dela com outras áreas do conhecimento,
é o objetivo principal dessa minha palestra, tá certo? Um pouco de ficção científica, então, para aguçar a curiosidade dos alunos, né? Quando eu era jovem, vocês também, quando eram mais jovens, assistiam esses filmes de ficção científica, a gente ficava encantado em saber o que vai acontecer no futuro, né? Como é que será que existe vida fora da Terra, né? Então, perguntas do tipo assim: será que tem alguma espécie de vida em outro lugar do espaço? Ou a gente está mesmo sozinho nessa nossa jornada aí pelo universo, né? Mais ainda, será que haverá vida inteligente em outro lugar do espaço, né? E se houver, será que serão seres mais inteligentes do que os seres humanos? Bom, são só perguntas, né? Como podermos interagir com esses seres extraterrestres? Então, eu vou assumir a postura de que esses seres existem de alguma maneira e que a gente quer se comunicar com eles. E comunicação sempre é uma via de mão dupla, né? Nós vamos tentar mandar mensagem para os extraterrestres e tentar também pensar que eles nos enviaram mensagens e a gente tem que traduzir as mensagens enviadas, tá certo? Aqui tem uma notícia recente da NASA que ela prepara um possível contato com alienígenas e se reúne com teólogos. Ou seja, tem uma preocupação já que já não é mais beira o campo da ficção, mas pode ser que tenha alguma coisa, algum contato aí que no futuro, talvez não muito distante, a gente consiga saber ou não se existe mesmo vida e vida inteligente fora da Terra, né? Tá certo? Então, é uma coisa atual, os alunos leem isso passa na televisão, né? Tá. Então, cada cultura também responde as perguntas que eu fiz de modo diferente. Os filmes americanos, em geral, os alienígenas são destruidores, né? Né? Teve um programa de rádio, acho que nos anos 40, 50 do século passado, do Orson Welles. Aqui tem uma foto, né, do rádio e uma orquestra imitando sons de extraterrestres invadindo a Terra. E tem uma narração muito incisiva dele. Isso provocou nos Estados Unidos um pânico terrível. A gente saiu correndo lá, se escondendo, porque achava que, de fato, os marcianos tinham chegado e estavam destruindo a Terra, né? Foi um bafafá, foi uma coisa assim. Depois ele contou, era uma peça, né, que eles simplesmente encenaram pelo rádio, né? Tá? Até hoje os filmes mostram o contato de seres humanos com extraterrestres, assim, de uma maneira. Os extraterrestres sempre são agressivos, são pessoas assim muito diferentes da gente, muito mais parecidas com insetos do que com seres humanos, né? Por outro lado, na cultura nossa aqui, a postura com extraterrestre é diferente. Lembra de uma música antiga aqui do Caetano Veloso? While My Eyes Go Looking for Flying Saucers in the Sky, né? Que ele estava em Londres, exilado, e fez essa música assim, contemplando o céu de Londres, né? Tá? Ou então mesmo aqui onde eu moro no interior, né? Tem uma música sertaneja do Palmeira e Biá, antiga, e diz o seguinte: tomara que seja verdade que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente para trazer para a gente a paz e o amor. Então, essa preocupação existe, tá certo? Agora, com a tecnologia mais desenvolvida, ela ficou mais aguda um pouco, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Mas estamos aqui numa aula de matemática, né? Num curso de matemática. O que de matemática nós poderemos aprender com isso? Então, o meu objetivo é ressaltar, a partir dessa curiosidade, né, sobre extraterrestres e linguagens, comunicação com extraterrestres, o que de matemática a gente pode aprender com isso? Então, como comunicação é uma via de mão dupla, a gente pode pensar num sistema de comunicação da Terra com seres de outros planetas através do sistema de anticriptografia. O que é isso, né? Não esconder mensagens, é transformar mensagens que para a gente são claras, também mensagens claras para outros seres do universo aí, tá? E de volta, se a gente receber também alguma comunicação dos extraterrestres com a gente precisa ter ferramentas para entender o que está sendo feito, tá certo? Então, estou supondo que os extraterrestres existem e que a gente já está se comunicando com eles. O que de matemática a gente tira disso? Vamos ver? Bom, na anticriptografia, a gente pode aprender um pouco de aritmética, estudar matrizes, estudar até geometria, né? E
Da criptoanálise, né, na volta, a gente pode estudar uma coisa bonita, que é uma interface de matemática e linguística, autômatos e linguagens formais. E com isso a gente pode estudar os conceitos de funções, de grafos, um pouco de lógica, estudo de recursão, de computabilidade, que é a ciência matemática da computação, e também entender que os computadores não podem fazer tudo, que existem impossibilidades computacionais, tá certo? Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Ainda motivado, né, por recentes notícias, eu li que alguns cientistas acreditam na existência de civilizações de outros planetas muito diferentes da nossa. Por exemplo, desde 72, a NASA lançou uma sonda espacial, a Pioneer 10, aí, né, com destino a Júpiter, que prosseguiu até o fim do sistema solar, e ela está viajando com uma mensagem aqui, elaborada por esses dois cientistas, Carl Sagan e Frank Drake, com uma placa metálica, que é esta aqui, ó. Eles já acreditavam que a matemática é uma linguagem universal e, portanto, ela pode ser entendida por qualquer vida inteligente. Aqui está a plaquinha, que estava nessa sonda espacial, aí, com várias informações como pulsares, localização da Terra perto do Sol, duas gravuras aqui com os seres que habitam o planeta, os humanos, a mão levantada aqui significa algum gesto de paz. Aqui tem o Sol, os planetas, a sonda saiu da Terra e escapou aqui, né? Perto de Júpiter, ela saiu do sistema solar e continua aí pelo universo indefinidamente, tá? Essa placa depois foi colocada em outras sondas, né? Aí mais simplificada, já com alguma coisa com ondas de rádio aqui, né? Com emissão de coisas, ou distância do átomo de hidrogênio aqui, para você, de certa maneira, localizar o nosso planeta aqui, tá? Mais recentemente, né? Foi enviado, não uma placa, assim, numa sonda, mas foram enviadas mensagens mesmo, por meio de um radiotelescópio de Arecibo, né? E essa mensagem eu vou mostrar para vocês aqui. Ela, se fosse ilustrar, são pulsos de rádio, né? De ondas, né? Mas aqui apareceria mais ou menos uma ilustração, o que foi enviado muitas vezes para o espaço esperando resposta, né? E observem vocês aqui, a primeira linha que aparece aqui, o primeiro conjunto de linhas aqui em cima, sabe o que é? Os números são os números de 1 até 10. Olha como funciona aqui. O número 1 tem 0, 0, 1. Exatamente, duas casinhas vazias, o número 1. Depois o 2 está na casa das dezenas aqui, né? O 2. Então, aqui tem uma numeração binária. 1, 2. O 3 o que é? É o 2 mais 1. O 4 sozinho. O 5 é o 4 mais 1. O 6 é o 1 mais 1. Desculpe, o 6 é o 4 mais 2. O 7 é o 4 mais 2 mais 1, depois o 8 se dobra aqui, né? Para ter o 8, depois o 9 é o 8 mais 1, o 10 é o 8 mais 2, e assim por diante. Ou seja, essa primeira linha aqui é uma linha que traz informações numéricas, porque tudo que vem depois vai depender dessas informações numéricas, né? Tá? Certo. Outra curiosidade, né, é que alguns cientistas não acreditam que a vida seja igual à da Terra, né? Talvez não se conheça nem o conceito de átomo, se essas civilizações de ETs a existir, não se conheça o conceito de átomo, mesmo o DNA não tem por que ser parecido com o nosso, né? Tá? Então ele propõe como uma forma de comunicação esse Douglas Vlacok, né? Usar a geometria, ou seja, fazer imagens tridimensionais, fazendo um balé de sinais para que, de alguma maneira, se tiver alguém lá fora vendo isso, ou sentindo isso de alguma maneira, se comunique com a gente, né? Fazer algum tipo de painel expositivo, tá certo? Tá? Em 1960 foi criada a linguagem Linkus também. Linkus significa linguagem cósmica, feita por um matemático alemão, Hans Freudenthal, em que ele desenvolveu uma teoria sobre aritmética, lógica, a descrição de tempo, do espaço e um pouco do comportamento humano. Ela é bem curiosa. Aqui tem
uma ilustração de uma página do livro dele, que eu vou ampliar um pouquinho para mostrar quanta matemática tem ali, tá? Olha, parece assim, uma linguagem chinesa, né? Mas é fácil de ser decifrada aqui. Este símbolo aqui, que é um igual com esse S cortado, é o igual mesmo, né? Então, ó, aqui estão casas vazias, isso é igual ao zero. O zero tem esse símbolo, esse retângulo com duas hastezinhas. Depois vem o 1, que é um L de ponta cabeça. Depois o 2, ó, 2. Ele está usando aqui o sistema binário de um lado e do outro lado o sistema nosso de base 10, mas assim, unário, ou seja, 3, 1, 2, 3, né? Certo? Nem posicional só contar, né? Quantos tem aqui? Dá 3. E aí vai 4, 5, 6, tá? E depois ele faz o sistema posicional mesmo, por exemplo, 10 aqui, né? 5 mais 5 é o 1, que é o L ao contrário, com o 0. O 11 é 2 uns, né? 1 com 1. Então tem um misto aqui de sistemas de numeração meio rústicos, né, vamos dizer assim, e outros mais sofisticados, né? Sistema binário, sistema decimal e esse sistema unário aqui de representação sem posição, né? E o destaque também é que ele teve preocupação em descrever aqui os números primos aqui, ó. Tá aqui o 2, depois o 3, 5, 7, 11, ou seja, de alguma maneira é importante, talvez seja uma coisa universal que não só da nossa cultura, o conhecimento de números primos aí, tá certo? Okay. Muito bem, tá? Diante da criptografia, eu só vou fazer uma ilustração aqui, né? E é o seguinte, como é que a gente faz para que alguém que não entenda a nossa língua entenda o que a gente está falando? Tá certo? Como é que a gente faz para se comunicar com pessoas, com seres que não estão acostumados com os nossos códigos de comunicação para que eles entendam o que a gente está querendo dizer, tá certo? Existem duas formas, através de informações, vamos dizer, visuais, geométricas, assim, fazer desenhos de comunicação pictóricas, né? Painéis e desenhos, ou então através de aritmética mesmo, através de pulsos aí, como a gente viu aí, o que já está sendo tentado, né? A ser feito com essas comunicações iniciais aí, né? Que o ser humano faz com os seres de outro planeta. Aqui tem uma ideia, aqui botei um marcianozinho, com letras aqui, com códigos binários aqui. Isso é bem simples de decifrar o que ele está falando. Basta que você coloque cor aonde tem o número 1, os pixels com o número 1 serão negros e os com o número 0 serão brancos. Então, isso já é uma forma de comunicação, né, que a gente está acostumado bem com computadores, né? São informações que fazem desenhos numa tela, né? Nesse caso aqui, se você pintar todos os branquinhos, a palavra que vai aparecer é essa aí, paz, certo? Então, essa é uma forma muito primitiva de comunicação, se bem que o que aparece depois tem que ter um código de comunicação, né, que significa o P, o A e o Z aqui, né? Tá? Mas nesse tipo de comunicação que você faz com bits, existe uma mágica que é bem legal, que eu vou começar a fazer agora, que é assim, a mágica sempre tem o mágico e tem a plateia, tá certo? Como nós estamos nesses tempos bicudos aqui de pandemia, né? Não vai dar para ter essa interação como eu gostaria. Mas vocês vão entender a mágica e ela pode ser feita em casa, na lousa, com alunos, e é bem interessante porque ilustra uma área da matemática chamada de códigos corretores de erros, né? Teoria dos códigos aí, que é bem bonitinho, tá? Como é a mágica? É assim, ó. Você desenha numa lousa, num pedaço de papel, uma grade aqui, né? Certo? Um quadriculado. E seleciona um certo número de casas quadrado aqui, ó. No caso aqui, eu selecionei 5 por 5, tá? 5 linhas e 5 colunas. E, bom, então você apresenta esse papel, ou desenha na lousa, ou coloca em algum lugar isso, e pede para alguém colocar aqui marcas, como se fosse um jogo da velha, aqui, ó, bolinha, xizinho, xizinho, bolinha. E essa marcação aqui é uma marcação completamente aleatória. A pessoa que faz o que ela quiser, certo? Ela coloca X e bolinha onde quiser. Aí você anuncia que você vai fazer, sua mente
treinada para decorar onde tem xizinhos e bolinhas. Você bate o olho assim e como se você fotografasse mentalmente as bolinhas e os xizinhos, e não vai mais esquecer isso. Né? Qualquer modificação nisso você vai perceber. Essa é a mágica. Então, como que é feito isso? Depois que a pessoa desenha aqui, né, esse quadrado 5x5, poderia ser também maior, 6x6, 7x7. Isso é só um exemplo, tá? Depois que a pessoa desenha isso, o mágico, então, pega e fala, olha, para complicar um pouco mais ainda, eu vou acrescentar mais X e mais bolinhas aqui, aumentando em uma linha e uma coluna aqui. Então, o que era 5x5 vai passar a ser 6x6 aqui. Então, o mágico preenche isso tudo, tá? Aí, ele vira de costas e fala assim, agora você vai modificar uma das marquinhas. Se for uma bolinha, você vai transformar num X. E se for um X, você vai transformar numa bolinha. Você vai me mostrar o resultado depois de feito isso, e eu vou apontar para você precisamente onde foi modificado, tá? Então, entenderam direitinho? Assim, ó, a grade está vazia, a pessoa preenche, o mágico completa essa tabela. Depois disso, ele vira de costas e a pessoa vai alterar, e a alteração ficou assim, ó. Agora, olhando para isso, ele consegue dizer qual foi a casa que foi modificada. Então, é claro que se você bater o olho, é complicado de você enxergar qual foi. Ninguém decora todos os X, todas as bolinhas. Mas o mágico consegue dizer que a casa foi esta aqui, ó, exatamente esta. E como que ele consegue fazer isso, né? Como é que eu consigo localizar a casa que foi alterada? É o seguinte, quando o mágico preencheu aqui esta coluna a mais e esta linha a mais, ele teve o cuidado de colocar o número de x de modo que ficasse par. Ó. 1, 2, 3x já existia. Então o mágico coloca mais um, ficou 4. 4 é par. Aqui não tem x nenhum. Ó. 0x. 0 é par, então continua 0. Já está par. Aqui, ó, 2x. X, então não preciso de mais. É par já. X e x também não preciso, é par. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4x, não preciso do x. Então é zero. Depois ele faz isso com a coluna também, ó. X e x par é zero. X, zero. Aqui tenho 3x, ó. 1, 2, 3. Então eu tenho que colocar um x a mais aqui para que fique par. Entenderam? Então, aqui eu tenho 4x mais um aqui, não, 4 zeros e um x aqui, coloco um a mais aqui para que fique par. Então, eu consigo que fique par em todas as linhas e todas as colunas. Então, é óbvio que vai acontecer. Quando a pessoa alterou o x que está marcado em vermelho aqui para ficar uma bolinha, a quantidade de x nesta coluna aqui ficou ímpar. E a quantidade de x nesta coluna aqui também ficou ímpar. Então, é fácil localizar, olhando rapidamente aqui, que todos os x aqui sendo ímpar, todos os x aqui sendo ímpares também, que o que foi modificado foi isso. Então é assim que a mágica funciona. Eu já fiz isso muitas vezes, a gente em geral faz com moedas também, ou coisas que têm duas faces, você pede para a pessoa distribuir as moedas num quadrado, coloca moedas adicionais e depois vira de costas e pede, altere uma moeda. A pessoa altera, você vai lá e diz precisamente, é essa aqui que foi alterada. Por quê? Porque você usa essa informação, vamos dizer, supérflua, né, que você acrescentou, para descobrir onde está o erro. Tá? Só que tem uma coisinha matemática que é muito fina aqui, que é que eu vou tentar explicar para vocês. Ó, suponha que o seu quadradinho fosse 2 por 2, assim, ó, tivesse 0, x, 0, 0. O que você faria? Colocaria um x aqui para ficar par a primeira linha. Colocaria um 0 aqui, deixando ainda par a segunda linha. Outro 0 aqui, par. E um x aqui, par. Agora, sobrou essa casinha do canto aqui, ó. Então, você tem que acertar a paridade aqui nesta coluna e a paridade nesta linha aqui. É claro que se você colocar um x aqui, ó, vai funcionar, vai ficar par na última coluna e na última linha. Mas por que é que isso dá certo sempre, não só nesse exemplo aí, né? Aí vem a investigação, a pergunta matemática. Isso dá certo sempre? Toda vez que você preenche a última linha e a última coluna, a casa que ficar aqui, vai ser possível ter
ela acertar ao mesmo tempo aqui a linha e a coluna, a resposta é incrível. Sim, mas por quê, né? Qual a explicação matemática disso? Uma explicação que eu acho bonitinha é essa aqui, que envolve a regra dos sinais, né? Você vai trocar a bolinha por 1 e o x por menos 1, tá? Então, seria assim, ó, aqui tinha uma bolinha, ficou 1, aqui tem um x é menos 1. Para que você coloque aqui a paridade dê certo, você tem que colocar o produto aqui, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1 na primeira linha, certo? Depois, 1 vezes 1 dá 1, então, né? Par, par, par. 1 vezes 1 dá 1 também, e menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, eu transferi o problema, que era um problema de bolinhas e x, para um probleminha de aritmética de multiplicação de números inteiros. E por que é que esta casa com o ponto de interrogação dá certo? Agora fica bem claro isso. Por causa do seguinte, olha. Aqui, esse menos 1 que aparece aqui é 1 vezes menos 1. É o produto desses dois caras aqui. Esse que aparece aqui é 1 vezes 1, tá? Como consequência, quando eu multiplicar os elementos da primeira coluna aqui, ó, tá? Primeira coluna, para completar o sinal de interrogação, vai ser menos 1 vezes menos 1, tem que ser o menos 1. E é menos 1 porque esse cara aqui é o produto dos dois primeiros. E esse aqui é o produto da segunda linha, 1 vezes 1. Então, o ponto de interrogação aqui é, na verdade, o produto dos 4 elementos dessa matriz original. Está entendendo? E aqui é a mesma coisa. Quando você fizer aqui a coluna com 1 aqui, ó, esse 1 que aparece aqui na posição 3, 1 aqui, já é o produto de duas coisas. Esse menos 1 aqui também é o produto de duas coisas. E no ponto de interrogação, deve aparecer o produto desses dois caras. Então, na verdade, o ponto de interrogação também aqui é o produto dos 4 elementos da matriz original aqui, 1 menos 1, 1, 1. Então, sempre dá certo, porque a casinha aqui vai ser preenchida tanto olhando para a coluna como olhando para as linhas, pelo mesmo número. E que número é esse? É o produto de todos os números que apareceram na matriz original antes de ser acrescida. Não é certo? Entenderam? Então, tem um pouco de matemática que é a amostra da possibilidade dessa mágica sempre funcionar, tá? Aqui, no caso, a paridade é usada para mostrar que uma coisa é possível, mas existem muitas situações em que a paridade é usada para mostrar que certas coisas são impossíveis, tá? Mas aqui dá certinho, tá? Aqui tem uma outra mensagem que eu tirei do livrinho do Martin Gardner, um dos livros dele. Ele também se preocupou com isso na coluna que ele tinha na Scientific American, né? Em fazer comunicações com essas TRs. Então, tem uma tabela aqui com 14 linhas, em que tem o alfabeto, exceto as letras X e O, que ele não colocou, podia ter colocado também, mas não colocou. Depois tem descrições numéricas aqui, que eu já vou traduzir para vocês. Ó. Na linha 1 aparecem os símbolos. Na linha 2, os símbolos são identificados com os números de 1 até 10. Ou seja, o A é o 1, o B é o 2, né, o C é o 3 e assim por diante. Depois ele tem que traduzir o sinal de mais e de igual, o sinal de subtração, né, o sinal do número para o número zero, e assim ele vai, linha a linha, acrescentando informação. Por quê? Porque o interessante mesmo é a última linha. E a última linha traduzida aqui numericamente é esta fórmula aqui, ó. 4 vezes π vezes 0,0092 ao cubo sobre 3. Bom, se você bater o olho aí, você vai desconfiar que isso veio, né, tem uma fórmula conhecida, 4/3 de πr ao cubo, é volume, né, volume de uma esfera, tá certo? Então, toda essa informação aqui é passada, supostamente, para um extraterrestre, para que ele, no final, encontre a fórmula 4 vezes π vezes 0,0092 ao cubo sobre 3. Por que esse raio estranho aqui? 0,0092 elevado ao cubo aqui, porque o raio é esse, né? A resposta esta é a comparação, tomando o raio do Sol como unidade, o raio da Terra tem esta, para ser proporcional, né? Tá? O raio da Terra é 0,00092 do raio do Sol. Ou seja, nós somos bem pequenininhos mesmo, perto do tamanho do Sol.
E uma vez encontrada a fórmula e chegando no sistema solar, o que você faz é, do Sol, você procura o planeta que tem este raio comparado com o raio do Sol. Ou seja, é a Terra, então, né? É uma maneira de chegar até a gente. Se isso vai funcionar, claro que muito raramente, né? Porque o cara tem que entender um código, decifrar, transformar em números, virar uma fórmula matemática, encontrar o sistema solar, ter noção do diâmetro do raio do Sol, e depois ainda enxergar que a Terra tem esse raio aqui para chegar até a gente. Bom, se você tiver perdido no espaço e acontecer tudo isso, você vai nos encontrar aqui, né? No planeta Terra, tá? Certo? É só uma curiosidade, tá bom? Agora eu vou fazer uma coisa, vou mudar um pouquinho. Ao invés da gente mandar mensagens para os extraterrestres, né? Para que eles nos visitem, para que tenha uma espécie de comunicação, eu vou fazer o contrário. Nós vamos pensar que nós recebemos mensagem deles. Como que é feito isso, né? Então, eu vou imaginar que um disco voador veio até a Terra, que sofreu um acidente, caiu, né, na Terra, e que só sobrou a caixa preta do disco voador. A caixa preta do disco voador é esta que está aí, e eu construí ela fisicamente, né? Ela tem uma lâmpada e 2 botões. E os cientistas que analisaram essa caixinha achavam que eles poderiam entender a linguagem dos marcianos aí que estavam no disco voador, clicando essas teclas aqui. Uma tecla foi chamada de A e a outra tecla de B. E teclando, a gente vai ver como, a gente vai fazer ou a lâmpadazinha vai acender ou ela não vai. Quando a lâmpada acender, é porque a palavra que eu acabei de digitar pertence ao alfabeto dos marcianos. Se a lâmpada não se acender, a palavra não está no dicionário dos marcianos, tá? Então eu vou ter que sair aqui do modo de apresentação e mostrar para vocês a caixinha. Como é que funciona isso, tá? Funciona assim. Deixa eu só me localizar aqui. Só um minuto. Ok? Só um minutinho. Aqui. Vou interromper o parar a apresentação, tá? Pronto. E aqui eu tenho a caixinha. Vocês veem que os meus dots aqui não são muito bons, né? Mas tem 2 teclas. Uma tecla aqui que acende a lâmpada, que é o A. Depois tem outra tecla aqui, no caso aqui não acendeu. Mas se eu clicar A uma vez, depois A outra vez, depois B, não acende. Então tem uma mistura aqui de A's e B's, em que eu faço a lâmpada acender ou não acender, tá? Certo? Com isso mais ou menos é o método científico, ou seja, você tem algum fenômeno desconhecido e fazendo algum tipo de experimento, alguma interação, você quer entender como isso funciona, fazendo testes aqui, fazendo hipóteses sobre as teclas aqui, né? Então eu vou fazer uns testes com vocês. Eu vou digitar um A. O A fez a lâmpada acender. Aí eu anoto na folha de papel. A letra A pertence à linguagem dos marcianos. Agora eu vou digitar um B. AB também pertence. Agora eu vou digitar outro B. Então vai ficar ABB. Também pertence à linguagem dos marcianos. Agora ficou ABB, outro A. O outro A apagou. ABBA não pertence. Vou digitar um outro B. ABBAB também não. Agora eu vou digitar mais um A. Acendeu novamente. Então pertence. Então eu fico fazendo testes aqui e anotando. Quando a lâmpada acender, a palavra que eu acabei de digitar desde o começo, ela pertence ao alfabeto dos marcianos. Quando a lâmpada ficar apagada, por exemplo, apagou aqui, não pertence. Então a pergunta é: qual é a linguagem que os marcianos falam? Como é que eu entendo isso? O que eu posso usar de matemática para entender isso, tá? Certo? Então, vou voltar ao modo de apresentação para a gente continuar e a gente vai entender essa maquininha direitinho. Compartilhar. Vamos ver lá como é que isso funciona na prática, tá certo? PowerPoint. Aqui, pronto. Tá? Então, a gente tem uma caixinha
acho que vocês entenderam mais ou menos como funciona, né? As teclas A e B, e as palavras são formadas apenas com essas duas letras, As e com os Bs, tá? E a pergunta fundamental é essa: quais palavras pertencem à linguagem dos marcianos? Se a gente vai se comunicar com eles, eu tenho que entender o que eles estão falando, tá certo? Então, existem métodos para você estudar linguagens, né? Desconhecidas assim. São as linguagens formais. Basicamente, você tem que reconhecer a linguagem, ou seja, você me diz uma palavra formada com As e Bs, eu vou lá na caixinha, né? Digito a palavra, né? A, B, A, B, B. Se acendeu a lâmpada, é porque a palavra pertence ao alfabeto. Se não acendeu, né? Você não pertence, tá? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso primeiro analisar o equipamento, ou seja, abrir ele, ver como ele funciona. Depois eu faço uma representação dele, eu faço desenhos que explicam o esquema de funcionamento. E para isso a gente vai estudar grafos e tabelas. E aí entra uma matemática bem bonita, tá? Isso a gente faz para reconhecer a linguagem. Mas a gente também pode fazer gerador de linguagem, ou seja, eu não tenho uma palavra pronta, eu vou digitando quando você vai produzindo palavras e vai formando, então, o seu dicionário. E você pode fazer isso listando mesmo as palavras que vão aparecendo, descrevendo essas linguagens, a gente pode usar a nossa linguagem natural, e também existe o estudo de gramática, né? A gramática são regras para você formar palavras que façam sentido. Algumas palavras, mesmo em português, fazem sentido, outras não fazem. Então, você tem que ter essas regras gramaticais aí para fazer isso. E um pouquinho de árvores sintáticas ajudam, né, você a entender como são as gramáticas. Mas está num ambiente muito teórico? Tá. O que eu quero mesmo é ver esse equipamento em ação, tá? Tá aqui ele, né? A gente vai, se você abrir essa caixinha aqui, como se a gente estivesse estudando, né, a caixa preta no disco voador, você vai ver que ela é muito simples. Ela tem uma bateria, uma pilha, com uma lâmpada e uma única tecla A que é ligada aqui, que acende e apaga a lâmpada. A segunda tecla B, ela não está conectada ao circuito, então ela não faz efeito nenhum, certo? Então não adianta você clicar B que não vai fazer nada, mas o A sim. Então, acionando várias vezes as teclas A e B, nas diversas ordens, quais são as combinações que fazem a lâmpada acender? Por exemplo, aqui, né? Olha lá, uma vez A, acende. Aí você clica B, não acontece nada. Digita outro A, apaga. Então, né? Dá para entender claramente o que vai acontecer, tá certo? Tá. Okay? Bom, então, o que nós vamos estudar? Primeiro, a gente vai trocar esse estudo com essa caixinha aqui, né? E essa representação por um grafo. O que é isso? Um grafo é constituído de vértices, né? E arestas, né? E arestas que ligam. Né? Tá. Essas conexões funcionam assim, ó. Essa bolinha preta aqui é a lâmpada apagada e a bolinha amarela é a lâmpada acesa, certo? E As e B são as teclas. Então, estando a lâmpada no início apagada e eu digitar B, não acontece nada, porque o B não acende nem apaga nada. Mas se você digitar um A, aí a lâmpada que está apagada fica acesa. Tá? E se você digitar novamente o outro A, né, a lâmpada se apaga, porque uma vez acende e outra vez apaga. Tá? O nosso objetivo aqui, para entender a linguagem dos marcianos, é ver a lâmpada ficar acesa. Então, um A acende, dois As apaga, três A acende, quatro As apaga. E o B, se estiver apagada, continua apagada, se estiver acesa, continua acesa. Esse grafo também pode ser descrito, né, na forma de uma tabelinha, em que você tem certos dois estados, que é a lâmpada acesa e apagada, e tem dois símbolos, A e B. Se a lâmpada estiver apagada e você digitar A, ela acende. Se você digitar B, continua apagada. Se a lâmpada estiver acesa e digitamos A, apaga. Digitamos B, acende. Certo? Então veja só a riqueza de representações que você tem, simplesmente para reconhecer uma linguagem num circuito muito simples. Daqui a pouco a gente vai sofisticar um pouquinho mais esses circuitos e ver o que acontece com as linguagens, né? Agora vamos ver os objetivos
principais aqui. Que linguagem os marcianos falam? Você lista. Uma tecla A funciona, A com B dá certo, B com A também, 3 As funciona, 3 As de um B, tá? Então, não é difícil de entender que vai ter que ter um número ímpar de As e qualquer número de Bs, né? Então, no nosso alfabeto, você fala qual a linguagem que esses marcianos falam? São palavras com uma quantidade ímpar de letras As intercaladas ou não com um número qualquer de Bs. É isso. E você pode, então, agora fabricar uma gramática, né? Colocando regras. Quais são as regras? São regras matemáticas aqui. Ó. A é de aceso e B depois vai significar apagado. Se tiver aceso, você coloca um B, continua aceso. Se tiver aceso, desculpe, se tiver apagado, você coloca um B, continua apagado. Se tiver apagado, A de apagado, continua um A, aí muda de estado. Ó. Se o A, se você sai de um A, é um símbolo novo esse A aqui, tá? Se você colocar, digitar um A, ele não fica mais A, ele se transforma num B, acende. Se tiver o B e você digitar B, não acontece nada, continua em B. Se tiver em B e digitar um A, aí muda, o que está aceso fica apagado. E no final, o B é o aceso, que eu vou transformar no vazio, ele vai desaparecer, dizendo que a palavra foi aceita. Espera aí, como funciona isso? É assim, ó, sai do símbolo inicial A aqui, né? Digito um B, posso fazer isso. A. Depois eu digito a seguir um outro B. Se eu digitar um outro B, o que acontece? Desculpe, começa com A, digita um B, depois digita um outro A. Esse A que modifica, né? De apagado fica aceso. Então ficou BA aqui e acendeu. Digitou um primeiro A aqui. Depois digita um outro B, continua acesa. Então BAB está sendo aceito ainda. Depois digita um outro A, aí vai apagar. BA, baba, ficou apagada. BA, outro A, ficou um B. Aqui ficaram 3 As, que é um número ímpar. O número ímpar faz a lâmpada ficar acesa. E no final, já que a lâmpada está acesa, eu esqueço dela e verifico que a palavra gerada, que é BA, pertence à linguagem. Então, tem um mecanismo aqui que é de gerar a linguagem, né? É um mecanismo que te faz aqui você seguir uma certa árvore, né? Se tiver aqui apagado, digitou B, continua apagado. Digitou A, acende. Digitou B, apaga. Apaga e acende. E no final aparece a palavra, né? Quando você transforma B no vazio aqui, a palavra que você quer, que é BABAA, é uma palavra aceita pelo alfabeto marciano. Então, tem 4 ou 5 maneiras diferentes de você entender como que eu posso, a partir de letras e certas regras de informação, formar palavras de uma linguagem que eu não sei qual é, por enquanto, uma linguagem de marcianos ali. Mas no caso aqui, a linguagem era tão simples que eu consigo descrevê-la na minha linguagem aqui em português, né? São palavras com uma quantidade ímpar de As, intercaladas ou não com um número qualquer de Bs. Além disso, existe uma descrição muito mais enxuta e elegante, que é uma maneira compacta de falar tudo isso com uma única frasezinha, que é B estrela A, parênteses, B união A, B estrela A estrela. O que é isso, né? O que é isso? Essa estrelinha aqui significa que eu posso repetir B quantas vezes eu quiser. É como se fosse uma potência aqui. Se a estrelinha fosse um quadrado, seria B vezes B. B quadrado, então, seria teclar 2 vezes a letra B. Se a estrelinha for o 0, aí você não digitou o B. Se a estrelinha for 5, você digita B 5 vezes. E aqui aparece uma expressão chamada expressão regular. B estrela A, B união A, B estrela A estrela. O que é isso, né? Olha que legal. É o seguinte, se você voltar lá no autômato, B estrela significa faça quantas vezes você quiser B, que não acontece nada. Aí quando você digitar um A, aí o que está apagado fica aceso. Então, esse Azinho significa que a lâmpada acendeu. Aí agora você pode escolher 2 coisas, é uma união aqui, né? Ou você digita B quantas vezes quiser, ou digita A, B
estrela A. O que significa isso? Você estava com a lâmpada acesa, porque digitou o primeiro A. Se você digitar o outro A, para que ela acenda, você tem que digitar um terceiro A. Tá vendo? Por isso que aparece uma dupla aqui, ó, A e A, né? Para que a lâmpada fique sempre acesa. Moral da história. Você pode digitar B à vontade, digitou um A, acende, digitou um segundo A, você é forçado a digitar um terceiro para que ela volte a acender. E aí B à vontade também. Se você fizer esse circuito aqui, um número ímpar de vezes, acende, apaga, acende, apaga. Se for um número ímpar de As, a lâmpada vai ficar acesa. Então, existe uma maneira de descrever o mesmo fenômeno com uma linguagem matemática bastante precisa aqui, chamada expressão regular, certo? Tá? Isso, B estrela indica então qualquer quantidade de Bs, e a união significa uma escolha entre B ou então pares de As, né? Para que você sempre mantenha a lâmpada acesa, certo? Tá? Aí você fala, mas eu precisei inventar essa coisa de ter marcianos com um disco voador para gerar essa caixinha aí, né? Isso será que já não tem aqui na Terra mesmo? Tem coisas muito parecidas. A gente usa isso bastante e nem se percebe disso. A tecnologia está permeada tudo quanto é canto, né? Ele não percebe. Um exemplo bem claro disso são essas catracas de ônibus, de metrô, essas catracas que você tem que passar o cartão, ela libera para você passar. Isso também fala uma linguagem. Que linguagem é essa, né? Então, há dois estados, ou a catraca está aberta ou fechada, e só duas ações, que é passar o cartão e empurrar para você passar do outro lado. Então, o grafo é parecido com o anterior, mas não é igual. É assim, ó. A catraca está fechada, está vermelho aqui fechado. Se você empurrar uma catraca fechada, ela vai permanecer fechada, não adianta. Você empurra uma coisa que está fechada, fica fechada. Mas se você passar o cartão, ela fica verde, tá? Ela muda de estado. Aí ela libera a passagem. Aí você empurra, ela volta a se fechar de novo. E se você passar o cartão uma vez, não adianta ficar passando o cartão várias vezes aqui. Só vai gastar seus créditos. Porque uma vez que abriu, ela só vai se fechar quando alguém passar por ela, quando, né, passar de volta. Então, isso também é um modelo que fala uma linguagem, que com As e Bs aqui, né? Que linguagem é essa? A linguagem é esta aqui. B estrela, quer dizer, empurre à vontade. Depois de empurrar à vontade, você tem que fazer com que uma vez o A seja acionado, que é esse primeiro A que aparece aqui. Depois que ele é acionado, não importa mais quantas vezes quantas vezes você passa o cartão, precisa de uma vez. E depois precisa empurrar uma vez, que é esse B aqui que está sem estrela, para ele voltar ao estado onde você começou, né, que é a catraca fechada. Então, a moral é que é necessário passar o cartão e empurrar nessa ordem, pelo menos uma vez cada, para que a catraca fique fechada, a última ação deve ser de empurrar. Você fala, mas isso não se parece com a linguagem do disco voador? Parece, mas não é igual, não. Tem uma sutil diferença aqui. Aqui, a lâmpada que acende é a mesma, a tecla que acende é a mesma que apaga. Aqui não. Passar o cartão muda o estado e empurrar não é passar o cartão de novo que volta para trás, entenderam? Tá? Então, é uma sofisticação aqui. Mas existe, então, no nosso cotidiano aí, muitos dessas pequenas máquinas que fazem essa linguagem funcionar. O nome deles são autômatos finitos. Os autômatos finitos são equipamentos que têm essa propriedade aí de mudar de estado, são finitos os estados, e você faz certas ações aqui para mudar de um estado para outro, certo? Tá. Aqui eu vou colocar agora o circuito OU, né? Que é um circuito bastante simples de ser feito, são circuitos aqui que estão em paralelo, e ver o que acontece, né? Eu quero que a minha lâmpada acenda. Eu tenho duas chaves aqui, a chave A e a chave B. Então, se eu clicar e fechar a chave A, o que vai acontecer? A corrente vai passar e a lâmpada vai se acender. Então, esse é um estado de aceitação, né? Ou seja, a letra A sozinha
faz com que a lâmpada se acenda. Então, se fosse um disco voador diferente, A sozinho é uma palavra do alfabeto. O B sozinho também é, porque o B significa fechar a chave de baixo, que também acende, né? E aí, se você fechar os dois, A e B, aí melhor ainda, então acende também, né? Então, tenho 3 estados de aceitação. Isso aqui é uma linguagem com muitas palavras, né? Tá? Vamos ver o irmão gêmeo do circuito OU, que é o circuito E aqui. Neste caso, os circuitos, as chaves estão em série. Então, como é que eu faço para acender a lâmpada? Não adianta digitar o A, porque sozinho ele não faz a lâmpada acender, tá? Eu posso desligar o A e acionar B. Também acionei B, não adiantou nada. A lâmpada ficou apagada. Mas se eu depois de B digitar o A, então aqui o B já está fechado, né? Vou digitar o A, aí sim a lâmpada acende. Então, tá? Aí, então, isso também é um circuito que tem 2 teclas, né, A e B, e pode reconhecer ou não uma linguagem. Aí, só por curiosidade, qual seria a linguagem falada, ou compreendida, ou reconhecida, ou aceita por esse circuito? Seria esta aqui. Né? Ela é mais comprida, né, formadas com A's e B's, mas para que a lâmpada acenda, não adianta você ficar ligando e desligando o A. A estrela liga, desliga, né? Nem B. Mas se você digitar um A, depois um B, ou um B, depois um A, tanto faz, né? Ligar a primeira chave, ou a segunda, depois a primeira. Se você fizer essa parte da segunda linha aqui, você vai acender a lâmpada. E depois tudo é ficar passeando aqui para deixar a lâmpada sempre acesa, né? Posso ir e voltar, depois que a lâmpada estiver acesa, eu posso digitar 2 As aqui que ela continua acesa. Posso digitar B e B. Posso dar uma volta completa e voltar lá. Então é assim que a gente faz com que certas coisas inanimadas, aí, circuitos elétricos, eles ganhem uma espécie de vida na comunicação aqui, para que você transforme uma coisa que é, vamos dizer, automática aqui numa espécie de linguagem para se fazer comunicação, tá? Como uma curiosidade, quando as palavras ficam compridas, fatalmente você vai ter que fazer um ciclo aqui, né? Se você digitar mais do que 4 letras aqui, é claro que tem 4 estados, algum estado vai se repetir, tá certo? Então, palavras bastante compridas são aceitas, mas elas podem eventualmente entrar num chamado loop aqui, né? Num ciclo de repetição. Isso vai ser importante para uma coisinha que vai aparecer já já, tá? Quer ver? Bom, então, já que eu entendi que eu consigo me comunicar com certos equipamentos aqui, teclando e mudando de estado, acendendo ou não lâmpadas, eu começo a me perguntar sobre as gramáticas em geral, né? Será que aumentando o número de teclas e sofisticando os circuitos, poderemos inventar máquinas que reconheçam e gerem todas as linguagens? Quer dizer, a linguagem humana, português, inglês, linguagens artificiais de programação. Será que eu consigo equipamento que façam, sei lá, traduções automáticas aqui? A resposta, infelizmente, é não. As linguagens produzidas por esses equipamentozinhos que a gente viu aqui são chamadas de linguagens regulares e as máquinas são os autômatos finitos. Eles não têm muita memória, por isso a linguagem é muito rudimentar. Com eles você não vai conseguir fazer comunicação muito sofisticada, não. A gente vai ver um motivo já já, tá? Então, não dá para, com autômatos finitos, descrever linguagens sofisticadas. Mas os autômatos finitos são úteis. Toda vez que você passa por uma porta automática, ali tem um autômato que está fazendo uma ação, mudando de estado, abrindo ou fechando, e tem uma memória curta, né? Está lembrando o passado. Se estiver aberta, continua aberta, né? Feche, se não tiver ninguém. Se estiver fechado, abra. Então, tem uma espécie de memória, mas muito rudimentar, e só faz essa coisa, abrir e fechar, tá? Certo? Tá. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Nós não vamos ter mais o equipamento que veio do espaço sideral. Não vamos ter mais aqui a caixinha preta. A gente vai receber, por, sei lá, por ondas de rádio, por certos pulsos eletromagnéticos, mensagens,
e vamos supor que essas mensagens vieram de Saturno, e que tem a seguinte cara. As mensagens que vieram são várias palavras que os habitantes de Saturno aqui falam. Uma delas é ACA, ACA, depois é BCB, depois é AACAA, ABCBA, BBCBB e assim por diante. AABBCBB, AAA e assim por diante. Palavras aí. Então, como a gente recebeu um grande número de palavras, a gente busca alguma regularidade aqui nessa lista. Se você olhar bem o que está acontecendo nessa lista toda, você vai reconhecer que tem um C, que é um C central, e que tem palavras que se repetem, mas na ordem inversa, por meio do C central. Por exemplo, ó, esta aqui, AAABB. Então, tem 3 As e 2 Bs. Aí vem a letra C, aí repete, ó, BBAAA. Só que repete virando. E se você olhar bem, essas palavras lidas de trás para frente são as mesmas que lidas normalmente. Toda vez que você lê uma palavra, ela também pode ser lida a mesma palavra de trás para frente. Elas recebem um nome em português, na verdade, 2 nomes. São os palíndromas ou as capicuas. São palavras que você, né, lê de trás para frente aí. E até tem brincadeiras aí sobre achar frases capicuas, né? Sei lá, a grama é amarga. Se você lê de trás para frente, é a mesma coisa. A grama é amarga, a grama é amarga. Se você lê socorro-me, subi no ônibus em Marrocos, uma frase longa, de trás para frente, socorro-me, subi no ônibus em Marrocos. Então, os habitantes de Saturno, eles falam esta língua aqui. Toda vez que eles falam alguma coisa, lido de trás para frente, é a mesma coisa. Uma sofisticação muito mais avançada do que a linguagem dos marcianos que a gente viu lá, tá? As palavras podem ficar enormes, mas sempre palíndromas, tá? Então a pergunta é: qual é a linguagem falada por Saturno? Intencionalmente aqui são os palíndromos. Você pode fabricar um equipamento que reconheça essas linguagens? Aí é a coisa oposta do que a gente está fazendo. A gente tinha o equipamento e a gente descobriu a linguagem que os marcianos falavam. Agora, ao contrário, a gente tem a linguagem e quer fabricar um equipamento para que esse equipamento entenda essa linguagem. Será possível fazer isso? Bom, isto é o que está acontecendo hoje em dia com os tradutores, né? Você já tem as línguas prontas aí, sei lá, chinês, árabe, inglês, espanhol, e você quer fabricar um equipamento, ou seja, um computador, um programa, que possa, de alguma maneira, reconhecer essas palavras aí, né? Gerar essas palavras aí, fazer coisas automatizadas, né? Tá? Como a gente está aqui no nível do ensino médio, a gente vai fazer isso de uma maneira bem simples, né? Essas palavras palíndromas, nós vamos inventar o equipamento que reconhece essas palavras aí, né? Elas são chamadas autômatos de pilha, né? Tá? Então, primeiro, a gente vai ver que equipamentos igual aos autômatos finitos não resolvem o problema, é impossível fazer isso. Mas, porque você precisa de mais memória. Você precisa se lembrar de metade da palavra para depois ver se ela se repete de trás para frente na metade seguinte. E um autômato finito só guarda praticamente a informação no instante passado, né? Então, ela não guarda muita informação, tá? Mas é possível criar um equipamento assim. E também não fico contente só em falar que é possível criar. Eu quero criar mesmo, porque eu acho que é isso a diferença da gente estar trabalhando de uma maneira ativa no ensino médio. Fazer a conexão e fabricar, colocar a mão mesmo nas coisas, tá? Bom, primeiro vamos ver por que não dá certo o autômato finito. E depois eu mostro a maquininha que entende os palímetros, a linguagem dos palímetros. Não dá certo fazer um equipamento que entenda palíndromo por um princípio matemático muito útil e elegantíssimo, né? Assim, uma coisa muito simples, que é um princípio, então ele não tem uma demonstração assim, ele é equivalente a outras coisas tão simples quanto ele, chamado princípio das casas dos pombos, que é muito utilizado em análise combinatória, em contagem, em prova de impossibilidades, né? Tá? O que diz esse princípio? Ele é bem simples mesmo. Se N pombos devem ser alocados em N casas, e M é maior do que N,
então pelo menos uma casa deve receber mais do que um pombo. Ilustração está aqui. Ó. Quantos pombinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pombinhos. Quantas casinhas tem? 6. Como pode 7 pombos morarem em 7 casinhas? Alguma casinha vai ter que ter 2 pombos ou mais. Não significa que eu precise utilizar todas as casas. Como exemplo aqui, uma casa pode ficar vazia, casas com um pombo, casas com 2, mas o que está sendo afirmado aqui é que pelo menos uma casa vai receber mais do que 2 pombos. Tá? Isso é bastante intuitivo, né? Que deve ser assim. Se você colocasse um pombo em cada casinha, o 7º pombo depois deveria morar com alguém que já está lá. Né? Então, duplicaria o número de pombos numa certa casa. Isso sempre ocorre, tá? Vamos admitir isso e agora a gente vai ver por que é que não dá certo que o equipamento que tem um número finito de estados, ele não pode processar uma palavra muito longa sem que alguns estados se repitam, sem que apareça um ciclo. É claro que tem que ser assim, porque se você pega um autômato, né, que é um grafo lá que a gente viu, esse caso aqui, quantos estados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, e você tem 2 letras A e B. Se você começar a digitar um monte de A's e um monte de B's, assim que passar da 6ª letra, vai ter que repetir algum estado. Então, eu suponho que eu saí do estado Q1 aqui, sei lá, aqui, ó. Fui para o estado Q1, de Q0 fui para Q1, depois fui para Q2, Q3, depois eu voltei aqui, ó, digitei um B, vim para cá e fechei um ciclo aqui, tá vendo? Quando eu fecho um ciclo, eu tenho um loop aqui, eu posso percorrer esse ciclo aqui quantas vezes eu quiser. Então a palavra pode ficar cada vez maior, porque eu vou digitando sempre as mesmas coisas na mesma ordem aqui. Então eu consigo, chamado bombear aqui a palavra, tá certo? Ela vai sendo bombeada aqui. Eu saio no estado, vou para um outro e aí fecho um ciclo. Aí fico bombeando, bombeando. Quando eu quiser sair desse ciclo, eu vou para o estado final e acabou-se. Por que que isso tem a ver com a casa dos pombos? Ora, porque eu tenho mais letras, mais quantidade de letras que eu digito é maior do que o número de estados. Então, uma hora eu vou ter que repetir estado. Quando eu repetir estado, no caso aqui, é o primeiro que se repete aqui, eu andei, não repetiu até agora, mas cheguei aqui, eu repeti o estado do Q1. Uma vez que repete, eu posso ficar bombeando aqui e a palavra vai ficando cada vez maior. É por isso que a casa dos pombos se aplica aqui. Então, quando se tem um ciclo, ele pode ser percorrido quantas vezes quisermos e as palavras processadas podem aumentar de tamanho indefinidamente. Você vai, né, digitando sempre as mesmas coisas e a palavra depois vai para o estado final e aceita. E, portanto, não pode existir um autômato finito que entenda ou reconheça as palavras palíndromas. Por quê? Porque você pega uma palavra bem grande, assim, ó, cheia de asa, que um Bzinho, o C, depois o outro B e um monte de A. Essa palavra aqui é uma palavra palíndroma. O número de As à esquerda e à direita é o mesmo, tá? Então, ela é palíndroma. Então, se você faz o seguinte, essa primeira parte aqui, que é cheia de As, até o primeiro B aqui, você pode colocar o número qualquer de As. Isso faz com que a palavra fique enorme. Então, pela casa dos pombos, ela vai gerar um ciclo. Gerando um ciclo, você pode aumentar esse ciclo quantas vezes você quiser. Aumentando o ciclo, você está aumentando só a parte esquerda da palavra e não está mexendo com a parte da direita. Como você está aumentando a parte esquerda da palavra, isso está dizendo que você deixou de ser palíndromo, porque o lado esquerdo vai ficar com mais as do que o lado direito, que tem menos as. Então, não tem como uma máquina aceitar somente os palíndromos, aceitar todos e somente os palíndromos, porque palavras grandes são bobeadas antes de você, né, fazer a segunda parte. Então, ela quebra a simetria. Quebrando a simetria, chega numa contradição. Então, não adianta. Autômatos finitos, aqueles esqueminhas com grafos, finito não vai funcionar para entender a linguagem de Saturno. Tá? Mas é porque o equipamento era muito ruinzinho, não tem memória. Então, que linguagem, né, que a gente vai usar? Aí sim, tem uma nova máquina
que é espetacular, que vai ter 3 teclas, A, B e C, e vai ter uma pilha, que é a memória auxiliar. Então, eu vou sair novamente aqui da apresentação para mostrar para vocês, tá? Escape aqui. Eu vou sair do modo de apresentação. Eu vou parar um pouquinho e vou mostrar para vocês a nova máquina aqui, que é esta aqui, ó. Tá vendo? Tá? Ela tem aqui uma pilha do lado, e aqui eu tenho teclas, aqui a tecla, né? A e a tecla B, que acende lâmpadas vermelhas e amarelas. Ó. Aqui é o A, e aqui é o B, tá? Tem uma tecla que é a tecla central C, que acende aqui a lâmpada vermelha, ou então verde, tá? E aqui eu tenho a pilha, que é a memória. Como funciona? Vou retirar aqui. Olha, a pilha está vazia, tá? Como funciona essa máquina aqui, e ela vai entender as palíndromas. Primeira coisa que eu faço é ligar a máquina. Então, liguei a máquina, tá aqui, apareceu aqui por, tá escrito aqui por, tá? Teclinha por. Agora eu vou digitar a letra A. A letra A, aqui, é amarelo. Eu digitei um A amarelo. Então, eu venho aqui e coloco uma fichinha amarela aqui na memória. Coloquei o amarelinho aqui, ficou gravado. Agora, suponha que eu queira digitar outro A. Outro A ainda está em por, também é amarelo. Digitei um segundo A aqui. Coloco na memória, tá? Agora, cansei de digitar As, eu vou digitar a letra B. A B é vermelha, tá vendo? Então, para não esquecer que eu digitei um B, eu coloco o B aqui, tá? Vou digitar um outro B. Digitei B novamente. Então, outro vermelho, tá? Certo? Vermelho. Agora eu vou digitar mais um A. Mais um A, um amarelo aqui, tá? Certo? Então, pronto. O que eu digitei até agora? AABBA, certo? Agora eu vou digitar o C. A letra C vai mudar aqui e ficou... Vocês estão enxergando? Ó? C... Opa, peraí. Ficou aqui vermelho, significa retirar. Está escrito aqui, ó. Retirar. Então, agora eu vou digitar tudo de novo. Vou digitar um A. Digitei um A, ficou amarelo aqui, e eu retiro agora, já que o comando agora é de retirada. Eu retiro uma ficha amarela, coloco ela aqui. Depois eu vou digitar um B. Retiro a próxima, que é a vermelha, porque B é vermelho. Retiro, tá aqui, tá? Mais um B. Retiro um B, tá aqui. Retirei o B. Próxima digitação é a letra A. É amarelo, então eu venho aqui, retiro, amarelo. Última digitação, letra A de novo. Venho aqui, retiro. Pronto, digitei o A. Então, a pilha ficou vazia. Significa o quê? Que tudo que eu digitei, até mudar para a letra C aqui, foi transformado na ordem inversa no que eu retirei. Então, eu coloquei, mas depois eu retirei, sempre na ordem inversa. Então, isso aqui funciona e reconhece a linguagem palíndromas, né? Com a letra C no meio. E funciona bem porque ele tem bastante memória. A memória aqui é infinita, eu posso colocar quanto eu quiser. O problema todo não é ter memória, é o acesso à memória. O acesso aqui, a memória sempre é uma casa anterior. Sempre eu só posso tirar aqui o que tiver no topo. Então, embora fique guardado na memória, o acesso a ela é a retirada só do topo, tá? Mas ela funciona bem. Se a pilha ficar vazia no final, eu consegui, então, resolver o problema, né? Que é bem legal, tá certo? Tá. Muito bem. Voltemos, então, para a gente agora vai tentar entender, compartilhar, o que acontece, então, com os autômatos de pilha, que são esses daqui, as teclas são... A tecla C simplesmente comuta entre colocar e tirar, né? E as letras A e B aqui dão um comando para você, então, colocar amarelo ou vermelho, né? Esses autômatos, eles são melhores que os autômatos finitos, têm muito mais memória, né? Tá? Serve para recordar fatos bem do passado. E ele também se representa na forma de um grafo.
que é muito simples de entender. Ó. Começo com a pilha vazia. Se você digitar A, você empilha A. Então, digitando As, você vai empilhando As. Digitando Bs, você empilha Bs. Tá? Depois você digita C. Aí muda de estado. Aí começa o fenômeno de retirada. Digitando A, você retira A. Digitando B, você retira B. Se no final a pilha ficar vazia, você falou a linguagem feita por palíndromos aí, né? Então, ela é uma sofisticação, ok? Muito bem. Agora começam perguntas, então, já que eu mostrei pelo menos dois equipamentos aí que falam línguas, os autômatos finitos, que é o dos marcianos, e os autômatos de pilha, que são esses que são da linguagem de Saturno. A pergunta é: será que existem linguagens que não são aceitas nem por autômatos de pilha? Sim, há linguagens que precisam de muito mais memória. O acesso à memória aqui é muito rudimentar, então precisa, sim, linguagens que são mais sofisticadas. Existe uma máquina que compreenda todas as linguagens, né? Assim, será que no futuro a gente vai inventar um supercomputador que vai fazer qualquer tradução de qualquer linguagem para qualquer linguagem sem restrição nenhuma? A resposta é não. Nem todas as linguagens podem ser descritas. Ou seja, existe uma quantidade muito maior de linguagens do que de descrições. Certo? A quantidade de linguagens é inumerável, de descrições a quantidade de linguagens não é numerável e de descrições é enumerável. Mas, vamos lá. Existe uma máquina que reconhece todas as linguagens de programação conhecidas, as linguagens de computador, C, Python, todas as linguagens que a gente está usando aqui conhecidas? A resposta é sim. São máquinas chamadas máquinas de Turing, né? Que a gente vai ver, dar uma olhadinha nelas. Eu falei delas da vez passada e vou repetir agora, porque elas são o top do que a gente poderia fazer na teoria de computabilidade. Tá? O que são máquinas de Turing? Primeiro, elas foram inventadas por este cientista inglês, né? O Turing é o mesmo do filme O Jogo da Imitação, o que quebrou a máquina, o código Enigma dos alemães, né? Tá? Ele é considerado o pai, né, da computação moderna, e há autômatos mais poderosos que os já inventados, são as máquinas de Turing. Tais máquinas utilizam uma fita infinita de papel dividida em casas, a gente vai ver já já. Até hoje não se conhecem autômatos mais poderosos que as máquinas de Turing. A máquina de Turing é uma coisa bastante simples, mas que ele isolou completamente o conceito de computação, né? É uma fitinha de papel dividida em casas. Essa fita é infinita, portanto, é uma coisa teórica, né? Que não existem fitas de papel infinitas, mas que você pode ir acrescentando mais e mais papel de acordo com a necessidade. E o que a máquina faz? Não é mais apertar teclas assim de acender ou não lâmpadas. Ela escreve ou apaga o que está escrito na fitinha de papel. Na fita de papel, você só pode escrever ou a fita está vazia, você escreve 0 ou 1, tá? Você pode apagar e escrever por cima. Você pode andar uma casa para a direita, uma casa para a esquerda e parar. Ou seja, praticamente escrever, apagar, direita e esquerda. É isso que você faz com máquinas de Turing. Mas será que isso faz com que as linguagens todas de programação sejam entendidas por esse tipo de mecanismo, esse tipo de aparato? A resposta é sim. Todas as linguagens até hoje em dia são coisas que você, né, pode reproduzir numa máquina de Turing. Eu tenho algumas simulações dela aqui. Primeiro, se vocês um dia forem olhar algum livro sobre máquinas de Turing, vocês também vão encontrar grafos. Os grafos vão se sofisticando, mas não muito. É fácil de entender aqui o que acontece. Se você olhar o desenho de longe, você fala, que complicado que é. Mas não é. Essa máquina de Turing aqui, ela lê na fita as coisas que estão aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês como funciona. Ó. Esse B aqui em vermelho é branco. E o A é o que está digitado. Se tiver a letra A, você apaga e vai para a direita. Então, eu risquei o primeiro Azinho aqui e fui para a direita. Encontrou um A, vai para a direita, encontrou um B, vai para a direita. Então, você anda com a leitura, com o lapisinho até o final, até encontrar o símbolo branco aqui.
Se tiver o branco, vá para a esquerda, então volta para trás, e depois, encontrando a letra A, apague e escreva o branco no lugar. Então, esse caminho aqui que vai de Q0, Q1, Q3, Q5, Q7, esse caminho aqui, ó, simplesmente ele pega o primeiro A, apaga ele, vai até o final da fita, encontra o último A e apaga ele. Então, ele apaga as pontas aqui, o A e o A. Isso é bom, porque num palíndromo as pontas são iguais, né? Depois tem outro A. Então começa tudo de novo. Esse segundo A aqui, ele é apagado, vai até o fim e é apagado o último. Aí volta para trás de novo. Aí encontrou a letra B. Quando encontrou o B, você vai pelo caminho de baixo aqui, ó. B, apague o B, vá para a direita. Se tiver A e B, siga em frente. Se tiver o vazio, volta para a esquerda, encontrou um outro B, que é o B final aqui, apague ele. E assim vai. Toda vez que eu digito A, eu apago o primeiro A, depois eu apago o último. É como se eu estivesse simulando o autômato de pilha, né? Tivesse colocado um A, eu tiro ele, depois né? O A que eu coloquei, eu retiro também. E vou até o fim. Quando chegar todos os A's e os B's acabarem, ou seja, quando a pilha ficou vazia, eu vou para o estado final aqui, que é esse Q8 aqui, quer dizer, não tendo nada na fita, não faço nada também e fica aceito. Então, isso é uma maneira de ver num gráfico como funciona uma máquina de Turing. Tá? Muito bem. Eu tenho um simulador de máquina de Turing, que é Visual Turing. Foi um aluno que tinha deficiência visual que me deu há muitos anos e eu gosto muito. Então, eu vou mostrar para vocês como ele funciona. A fitinha aqui da máquina está em amarelo aqui embaixo. O programa da máquina ele é visual, ele está aqui em cima. E o que ele vai fazer aqui é ver se a palavra A, B, A, B, B, C, depois vem B, B, A, B, A, se ela é ou não palíndroma. Ou seja, ela é, né? Olha, A, B e B. Depois vem o B que está aqui, é o mesmo, BA e BA. Então eu coloco aqui em modo de operação, ele vai seguir o programa e no final vai me responder se a palavra é palíndromo ou não. Vou entrar no estado final. Ele está arrumando a casa, olha lá, vai comer um A, comeu outro A, depois um B, outro B, o A com o A, o B com o B, o B com o B, C. Resposta final tem um Y aqui que é yes, ou seja, a palavra ficou palíndroma. Né? É um simulador gratuito que tem na internet para você entender como funciona a lógica de programação de um computador e como que uma linguagem aqui pode ser aceita ou não por uma máquina de Turing. Eu acho bem bonitinho isso, tá? Tá? Então, é um simulador. Se você quiser ainda construir máquinas de Turing, existem muitos projetos. Quer dizer, são computadores que não usam eletricidade, né? Esta aqui é uma feita de madeira. Claro que o sujeito é muito habilidoso para construir isso, né? Aí está a fita, é uma máquina que funciona a manivela, está mostrando aqui os detalhes, praticamente ela é inteira de madeira, né? Certo? Essas engenhocas me encantam muito, gosto muito de ver uma coisa sofisticada ser implementada mecanicamente, né? Certo? Aí quando você virar a manivela e colocar o programa certo, que é naquela lousinha que tem ali, ó, ele vai executar. O programa que ele vai fazer é somar 3 mais 1 igual a 4, que é em binário, né? Então 0, 1 mais 1 é igual a 100. Tá? Ele vai virar, aí ó, ela vai casa por casa ler o que está, né? Certo? Esses pininhos que tem, eles avançam para dentro ou para fora, que são zeros e uns, tá? Certo? Eu não vou deixar muito tempo, por uma questão só de gerenciar o tempo, mas eu queria mostrar como ela funciona, tá? É bem legal, né? Você fala, mas essa foi muito simples. Não tem uma eletrônica? Tem, e essa aqui também achei uma graça aqui. Vai fazer a conta 7 mais 1, que dá 8. Esse aí é o 7 em binário, que é 4 mais 2 mais 1. Agora ele vai colocar o programa da máquina, que é uma folha perfurada de papel. Isso vai ensinar a fazer a soma.
Aí a máquina começa a funcionar, vai lendo casa por casa e vai ter que apagar essas coisas que estão verde, elas vão ficar vermelhas, que é o zero. Verde é um, olha lá, ele leu, tá verde, né? De repente ele viu, tem que apagar, isso ficou vermelho. Outro vai apagar novamente. Apagou, ficou vermelho. Muito bem. O último um, casa das unidades, né? Ele apaga 7 mais um dá 8. E o 8 em binário é o 1000 ali, né? Agora vai ter que acender uma lâmpada verde aí, que é o número 1 aí do 1000. 1, 0, 0, 0. Certinho. Ou seja, são coisas que são feitas mesmo, né? Que dá para você construir mesmo. Talvez mais sofisticado aí, eu não quero provocar esse efeito vitrine, não. Uma coisa legal que eu nunca vou fazer. Não. Máquina de Turing é uma coisa que você faz, sim. É uma fita de papel com um lapisinho borracha. É isso, tá? E agora, toda essa teoria toda de máquinas, de pequenos aparatos aí, ela foi juntada, ou seja, tem um corpo do conhecimento que faz a conexão entre matemática e linguística. E o grande autor dessa façanha foi o Chomsky, que é um linguista, matemático, linguista, sociólogo, filósofo, ainda vivo, é de 1928, tem mais de 90 anos de idade, é um ativista político, está sempre no Brasil aí, é um sujeito bastante dinâmico até hoje. Ele é professor do MIT, né? E também ele foi um dos primeiros a fazer a teoria matemática das linguagens formais. Aqui está a foto dele, né? Agora ele está com mais idade, claro, né? É um sujeito bastante ativo, né? O que ele fez de importante, né? Nessa parte, fez muita coisa importante, mas na parte lá nos anos 50 do século passado, tá? Ele fez uma conexão muito forte entendeu essas máquinas todas, né? Ele fez uma chamada hierarquia, classificou as linguagens, ou seja, as linguagens para ele são as mais simples, são as dos marcianos, o disco voador, depois passam as de Saturno, que são os palíndromos, depois tem linguagens mais sofisticadas, as linguagens de programação, depois linguagens, até a linguagem de frase, a linguagem humana, né? E o que eu gostaria mesmo é que um aluno do ensino médio não achasse que isso é uma coisa que só especialistas entendem, que uma pessoa pode entender perfeitamente todos os tipos de linguagem. Por exemplo, a linguagem regular, que é a linguagem mais básica, é feita por autômatos finitos, em que eu construí aqui com uma lâmpada e dois interruptores uma coisa que fala uma linguagem aqui, a linguagem com número ímpar de As. Então é isso que é um autômato finito, é uma coisa que não é teórica, você consegue transformar ciência em tecnologia. Depois, a segunda máquina que a gente viu são os autômatos com pilha, né? Esses daqui que tem mais memória, que é uma memória adicional aqui feita de uma pilha. Fala um tipo de linguagem chamado livre de contexto. E as outras três são feitas por máquinas que são as máquinas de Turing, que são essas máquinas aqui, que o Turing bolou, assim, que captam totalmente o sentido de computação. Existe uma classificação aqui dividida em três partes, que são dependendo dos recursos que a máquina tem, né? Se a fita ela depender dos dados de entrada de uma maneira linear, ou seja, se o dado é de um tamanho, você tem a fita baseada nesse tamanho, um múltiplo desse tamanho, então a linguagem chama-se sensível ao contexto. Se a máquina sempre parar, ela não entrar em loop assim eterno, se ela sempre parar, você tem as linguagens que são chamadas recursivas. Então você consegue, de fato, saber o que acontece, se a palavra pertence ou não à linguagem. E se ela eventualmente não parar, né, parar em alguns momentos e não em outros, a linguagem que é aceita são as linguagens chamadas recursivamente enumeráveis, né, que todas elas são feitas por essa máquina, que é a máquina de Turing. Agora, o legal de tudo isso é que tudo isso é entendido pelo nosso cérebro, quer dizer, de alguma maneira, a gente é melhor do que tudo isso que está descrito aí, seja porque a gente entende o funcionamento das máquinas e não se sabe se o nosso cérebro é ou não uma máquina de Turing, ou que coisa que tem, mas que a gente entende
esses fenômenos todos de sofisticação de linguagem, a gente entende, né? Tá? Bom, mas como a gente está falando de pessoas que não são, de seres que não são seres humanos, aqui pode ser que esse limite da nossa mente aqui não seja a linha final ainda, né? Pode ser que existam extraterrestres e que entendam, inclusive, como a gente pensa, né? Assim, como essa hierarquia aí ela vai evoluindo, sei lá, pode ser que no futuro aí a gente tenha contato com seres, né? Que entendam as coisas mais elementares aqui, baseadas em princípios matemáticos simples, e também o nosso cérebro, tá? Agora, as perguntas que eu fiz lá no começo, de fato eu não sei responder, né? Ou seja, seremos capazes de nos comunicar com seres de outros planetas, de outras galáxias? Não sabemos nem se eles existem, né? Como é que a gente vai fazer essa comunicação? Mas isso de fato não importa, viu, gente? Tá? O que importa mesmo é que o estudo das linguagens, do ponto de vista da matemática, já é bonito o suficiente para que todos esses nossos esforços valham a pena, né? E tem esse gostinho um pouco de ficção científica, e também a gente não vê a ciência como uma coisa apartada da escola, sabe? A gente consegue construir as ideias essenciais, a gente consegue fazer isso na escola, né, com alunos, né? Essa ideia de computabilidade com máquinas de Turing é o típico exemplo, tá? Certo? Bom, então agora a gente chegou num ponto em que, né, o que a gente pode sintetizar disso, o que podemos fazer no futuro. Primeiro, é entender que computação tem limites. Tudo que se pode programar até hoje pode também ser realizado por uma máquina de Turing. Isso é uma tese não demonstrada, é uma tese metamatemática, que diz Church foi um matemático americano, né, que disse que isso sempre ocorre. Existem linguagens que são reconhecíveis, ou seja, você tem esperança, então, de fazer uma máquina que reconheça todas as palavras e as construções linguísticas dessa linguagem. Existem linguagens que são decidíveis, que é melhor ainda, que você pode falar sim ou não, essa palavra pertence ou não à linguagem, tá? Então, existe também uma classificação análoga à de Chomsky, e classificam as máquinas aqui de acordo com a sua poder de reconhecimento, né? As regulares, que são lá as catracas, as coisas são as mais simples. As livres de contexto são esses autômatos de pilha, que tem uma certa regularidade, mas as palavras podem ficar grandes demais. As decidíveis, quando as máquinas de Turing processam e param, mas tem coisas que são só reconhecíveis, que as máquinas podem não parar, né? Elas podem ter um efeito de entrar em loop aí, tá? E também o conjunto de todas as linguagens é maior do que tudo isso, porque tem linguagens que não podem ser descritas, né? Certo? Okay. O que as máquinas de Turing podem, que a gente viu? Armazenar dados de programas, fazer operações lógicas e aritméticas, isso foi o que eu fiz no último PapMan. Estabelecer comunicação, que dei um pequeno sabor aqui de como isso pode ser feito. E o que mais elas podem fazer? Pode fazer tudo o que pode ser programado via algoritmos, via procedimentos. Claro, com limitações e impossibilidades. Essa é uma outra história que vale a pena ser contada no futuro, tá? Que os computadores não são tão poderosos assim. Eles podem ser usados em jogos, em simulações, né? E também há uma conexão muito forte que o Turing, inclusive, tentou na época dele com a biologia, ou seja, entender como que a vida é feita, como ela se reproduz, como são as auto-organizações, como é que é a reprodução, o que é de fato a vida, se ela pode ser feita artificialmente ou não, como é que você simula isso. Existe um bom estudo sobre isso que leva fatalmente à inteligência artificial, né? Que aí os alunos também gostam muito, é um tema que está sempre na mídia aí, e embora bastante incompreendido, né? Que se faz, de fato, está muito longe dos sonhos desses grandes pensadores aí do passado sobre inteligência artificial, tá? E por que inteligência artificial é uma coisa bastante difícil aí de ser feita? Porque nós somos humanos, né? E os humanos cometem erros. Então, só vou dar uns pequenos exemplos para a gente
encerrar aqui sobre os erros que têm lógica e problemas de comunicação, né? Então, tem lógica, a comunicação é feita, mas alguma coisa errada tem. Então, inteligência artificial tem que ser permeada também para entender como que a gente comete esses tipos de erros. Primeiro exemplo, ó. 16 dividido por 64 é igual a 1/4? Resposta sim. 16 é 4 vezes, né? 64 é 4 vezes 16, né? Então tá certinho, a conta tá certa. Agora, quando você faz isso, você cancela o 6 de cima com o 6 de baixo, também fica 1/4. E vai explicar que isso está errado. Por que que você pode fazer isso e dar errado? Além disso, quais são outros números que têm a mesma propriedade? Cancelar a casa das unidades com as dezenas e o resultado dá correto. Quer dizer, eu não sei se uma máquina vai entender isso em algum momento. Triângulos com área zero. Esse triângulo aqui tem área zero. Por quê? Porque como se calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo aí? É um ponto, é o biquinho do triângulo. Ele mede zero, vezes a altura, zero, sobre 2, zero. Está errado? Está errado. Mas tem uma lógica? Tem uma lógica. Foi feita a comunicação? Foi feita. Escreva o ano que você nasceu em organismos romanos. M e X e X e X. Todo mundo entende que a pessoa nasceu em 1999. Agora, isso não tem nada a ver com o sistema romano, tá certo? Isso tem um sistema posicional embutido aí, tem uma confusão histórica e linguística terrível aí, né? Certo? Mas tem erro, tem lógica e a comunicação foi estabelecida. Quer mais? Mais de 100% das crianças foram vacinadas. Essa é de morte, né? Isso apareceu já em jornal. Como pode mais de 100%? Aí tem uma lógica aí, que foram buscar mais vacina, mais, entendeu? Tinha mais crianças do que vacina e conseguiram buscar mais vacinas e foram vacinadas. Encontrado um número primo 4 vezes maior que o anterior. O sujeito que escreveu isso não só ignora o que é o número primo, como dá até o fator, que é 4 vezes. E já está decompondo o número, né? Pega o anterior, multiplica por 4, dá. Tá? E aqui, promoção de final de semana no hotel. Aqui foi em São Carlos antigamente. Eu achei esse outdoor aqui. Era 79 fatorial o preço do hotel. Eu achei que era caro demais, cara. 79 fatorial é muito dinheiro. 79 vezes 78 vezes, né? Muito dinheiro. Por isso, então, essas coisas de comunicação, coisa e tal, ainda estão no comecinho, tá? Eu vou terminar por aqui. Aqui tem a minha figurinha que eu gosto sempre. O garotinho, não sei se é congruente ou se é semelhante à bonequinha, porque é igual. E o casalzinho de matemáticos, Y constante, casou com a mãe X constante e teve a nossa filhinha cartesiana aí caminhando, tá certo? Obrigado pela atenção. Espero que vocês gostem muito e espero continuar com vocês nas próximas aí, tá certo, pessoal? Um grande abraço. Até mais. Tchau. Deixa eu parar de partilhar. Só um minutinho. Parar a apresentação. Então, foi muito bom ver vocês, mesmo virtualmente, e agradeço a paciência, tá certo? Um abração, tá? Tchau, pessoal. Tchau.